organizadores do ato de mobilização em julho. O protesto é pacífico, sendo que pelo menos mais 40 pontos de mobilização aconteceram neste final de semana. Já aqui em Tupanciretã, alguns setores do comércio fecharam seu atendimento ao público. Um exemplo foi a Agropan, que está com a sua loja do Centro de Peças Agropecuárias fechada, no final de semana ali. E a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, divulgou a lista dos pontos de paralisação aqui na região no final de semana, que aconteceram em vários locais no estado do Rio Grande do Sul, mais próximo de nós, aqui em Júlio de Castilhos. Nós também tivemos acesso ao manifesto, que foi divulgado naquele momento ali, e ele dizia o seguinte: apoie o agro gaúcho, comeu hoje, bebeu, se vestiu, então agradeça ao produtor rural. E dizia porque estamos nas ruas, ali tinha uma série de colocações que o pessoal do manifesto trouxe para que a população tivesse informações do que estavam causando a mobilização, E dizia o seguinte: por que estamos nas ruas? Reuniões com o poder público não resultaram em medidas efetivas para garantir a continuidade da produção rural. Os produtores rurais estão economicamente inviabilizados por frustrações da safra e renegociações insuficientes de crédito. A saúde mental no campo está comprometida com o aumento alarmante no índice de suicídios, mas o agronegócio gaúcho vem de 5 anos de safras frustradas. O agro gaúcho acumula perdas de 117,8 bilhões na produção e de 319,1 bilhões em toda a cadeia nos últimos 5 anos, com destaque para a soja, 29,5 bilhões, para o milho, com 6,6 bilhões, e as enchentes de 2024 agravaram a crise, deixando produtores com dívidas médias em torno de R$415 mil. Mesmo com a ajuda do governo, o setor clama por socorro real e urgente para seguirmos de pé, sustentando o Brasil. O que buscamos? Suspensão dos vencimentos em 2025 de curto prazo em todas as instituições financeiras e cooperativas, fixação e correção de aplicação da legislação do crédito rural, readequação do Proagro, securitização com apoio aos PLs 320 e 341 e preservação do campo e das cidades, mantendo empregos, alimentos acessíveis e paz social. Isso é o que coloca esse manifesto que foi entregue também aqui em Júlio de Castilhos por parte dos produtores no final de semana. Há pouco procurei o prefeito Gustavo Herter Terra, tive a informação que ele está se deslocando a Brasília nesse momento, mas ele nos enviou um áudio repercutindo um pouco de como é que está a situação e o que ele pretende visualizar também na capital federal. Vamos ver o que nos falou o prefeito Gustavo Herter Terra. Bom dia, prefeito. Bom dia, Miguel. Bom dia a todos que nos acompanham. Nós estamos em Porto Alegre cumprindo algumas agendas de interesse do município. Acabamos de sair do DAER para tratarmos das nossas obras em parceria, obras no município de Tupanciretã. E agora estamos indo em alguns gabinetes aqui, à tarde vamos a Brasília, da onde retornaremos na quinta-feira, e sexta teremos várias outras agendas em Porto Alegre. Na ida a Brasília temos também diversas agendas, tanto em gabinetes quanto em ministérios, aonde uma das pautas principais, dentre outras, é a questão da securitização do agro. Eu preciso saber, de lá para cá, em que pé anda essa securitização, porque nós, produtores, temos dificuldade em obtermos essa informação precisa. Então, é importante que se faça essa pressão aos parlamentares, à bancada gaúcha, em loco. E também me parece que há um projeto alternativo à securitização que está sendo elaborado. Nós temos que saber o quanto esse projeto resolve o problema do agro, porque está visto que o paliativo não é a solução. Nós temos que ter medidas que mudem o formato do agro, e eu acredito que isso envolva
inclusive o próprio Estatuto da Terra, né? Então está na hora de se pautar sob um novo prisma essas reiteradas crises, porque essas crises não foram as únicas, infelizmente não foram as últimas, né? Teremos, infelizmente, várias outras pela frente e é necessário que o produtor rural não fique a cada crise com o chapéu na mão pedindo esmolas junto ao governo federal. É importante que se tomem medidas definitivas, medidas que já formatem, em caso de estiagem ou de outras emergências, que já formatem a readequação do endividamento do setor primário, certo? Um grande abraço a todos, um bom dia e seguimos à disposição. Bem, essa manifestação que recebemos agora há poucos minutos do prefeito Gustavo Herter Terra, que, como você ouviu, está em Porto Alegre, participando de algumas ações lá pela municipalidade, mas estará indo a Brasília essa semana ainda e tem a expectativa de que, chegando lá, possa ter alguma posição um pouco mais sólida, um pouco mais consistente do que vai ser possível ser atendido, o que será atendido das reivindicações que o produtor gaúcho está fazendo. Como eu falei, nós tivemos manifestações em vários pontos do estado. Eu retornei de Porto Alegre no sábado, né? E vi manifestações em vários trevos, vários locais. Um ponto onde tinha para-siga foi ali em Estrela Velha, que ali eu tive que parar alguns minutos também, poucos minutos. Nós tivemos também aqui, o mais próximo de nós, em Júlio de Castilhos, onde aconteceu também essa mobilização. E para a gente repercutir um pouco do que lá aconteceu, enfim, os reflexos disso, do que estava lá acontecendo, eu tenho contato nesse momento com o Michel Nogueira, que tem sido o porta-voz do SOS Agro RS aqui em Tupã-Siretã, falando em nome do movimento chamado SOS Agro, que representa os produtores aqui de Tupã-Siretã. E o Michel está em conexão conosco nesse momento para a gente poder ampliar um pouco mais as informações. Michel, bom dia, como é que está? Tudo bem, Michel? Bom dia, Miguelzinho, tudo bem? Tudo tranquilo. Michel, obrigado pela sua gentileza de nos atender. Eu sei que no momento de correria e de atividades que vocês têm é difícil, mas você nos atendeu e pode nos ampliar um pouco mais as informações de como foi as atividades nesse final de semana e a expectativa do que pode acontecer daqui para frente, especialmente com as mobilizações, nós representados aqui em Júlio de Castilhos, ali no trevo, na BR 158. Como é que foi o final de semana? Como é que foi as manifestações? O que aconteceu ali, Michel? Bom, Miguelzinho, assim, no dia 30, que foi na sexta-feira ali, né, em todo o estado aí, os pontos estavam mobilizados, né, o pessoal se reuniu bastante, foi bem intenso, né, principalmente naqueles pontos mais, assim, de maior aglomeração de produtores, né, e foi bem intenso, sabe, a gente procurou fazer o pare-siga lá, interrompendo as rodovias, né, tanto as rodovias federais quanto as estaduais, onde o pessoal estava reunido, né? E tentando conscientizar a população, né? Fazer um chamamento a todos aí, porque a gente vê um pouco assim que a maioria da população às vezes não tá tendo noção do que está acontecendo, né? No nosso setor. Para nós produtores isso já se tornou comum, né? Toda essa função de quebras de safra, né? Infelizmente, né? Principalmente por questões de seca, né, estiagem, por uma enchente também, né, que nos atingiu. Só que a gente precisa conscientizar a população como um todo, né, Miguel? Porque tudo isso vai afetar toda a sociedade, tanto na cidade pequena quanto na cidade grande, todo mundo vai se afetar. Em algum momento vai chegar naquela pessoa o que está acontecendo. Porque, tu imagina assim, ó, nós passar 5 ciclos, né, 5 safras frustradas e praticamente consecutivas, né? Qual é o setor da sociedade, qual é a empresa que ia conseguir sobreviver numa situação dessas, né? E a informação que a gente tem é assim, que em nenhum lugar no mundo aconteceu esse tipo de situação, de não haver produtividade suficiente numa região por 5 anos seguidos, vamos dizer assim, né? Então isso é inédito, sabe? Isso que está acontecendo aqui no nosso estado, isso é inédito, né? E não tem produtor que aguente, sabe? Não tem mais. A gente como produtor, a gente tá se apegando e tentando, né, se manter na atividade assim com os recursos que a gente tem. Só que assim, ó,
já estamos no limite, não tem mais o que a gente fazer. Daqui para frente, se o governo não nos ajudar, não nos estender a mão e não nos colocar um plano, algo que nos ajude, isso que a gente está pedindo é prazo, é tempo, né? Para a gente vir os outros ciclos e a gente continuar na atividade. E a gente tem que torcer que o tempo nos ajude, né? Sim. Mas, enfim, se o governo não nos ajudar nesse sentido, ter a boa vontade política, vamos dizer assim, né? De entender a nossa situação, daqui para frente o que vai acontecer? O produtor vai ter que começar a se desfazer, vai ter que vender, vai ter que sair da atividade, áreas vão ficar sem plantar, né? Empregos vão deixar de ser criados, impostos vão deixar de ser gerados, porque não vai haver produtividade. Vai diminuir drasticamente a produtividade. Michel... E a gente não quer, a gente quer permanecer, né? Quer Sim. continuar na atividade. Bom, a mobilização aconteceu mais intensamente no final de semana. Hoje, na segunda-feira, continua mobilizada ali em Júlio Castilhos? Continua durante a semana. Durante o final de semana foi menor, sabe, Miguelzinho? Sábado ainda teve, o pessoal fez ali em julho também, um menor número de produtores, mas saiu, né, uma mobilização ali, o pessoal foi para lá, foi para a pista lá, fazer o pare e siga. Domingo, eles deram uma trégua, assim, até porque é um dia de bem menor movimento, né, nas rodovias. E agora, durante a semana, será retomada. A partir de hoje, durante toda essa semana, vai continuar. Então, assim, os produtores que puderem ir lá durante a semana, a gente sabe que nem todos podem, né, porque tu tem que ter disponibilizado a tua atividade lá na propriedade para ir para lá. Mas, assim, quem puder, combina com um amigo, com outros vizinhos, se revezem, sabe? Mas quem puder, vá lá, dá uma ajuda, uma mão pro pessoal de Julho lá, se fazer presente lá e vamos continuar mobilizados, porque a gente precisa de uma solução, sabe, Miguel? E a gente não pode recuar. Eu sei que o produtor está desestimulado, né? A gente parece que olha para frente e não vê uma luz, vamos dizer assim, no final do túnel, assim, mas a gente tem que resistir, tem que ser persistente, ter paciência, aprender a ter união, né? Nesse momento, o produtor, o que ele mais tem, ele tem que aprender a olhar para o outro, para o lado e ver que ele não está sozinho, né? E ele precisa se auto-incentivar nesse momento. Então, a gente deve continuar. Perfeito. Tem que continuar. A gente nos mesmos moldes, Michel, o que a gente quer. Nos mesmos moldes, ou seja, em alguns momentos interrompendo o tráfego e distribuindo panfletos, ou só porque vários pontos que eu passei no estado tinha mobilização, cartazes, faixas, mas não tinha interrupção de trânsito. Em alguns pontos tinha interrupção. Aqui em julho, como é que vai ser? Vai ser nesse sentido também. Vai ser ter o pare e siga, né? A gente estava fazendo um pare e siga em torno de 20 minutos, meia hora. Tudo vai depender ali do como é que a gente vai se entendendo com a PRF também, né? Uhum. A gente também não quer entrar em atrito, no caso, com o pessoal da polícia, né? Mas assim, a gente vai continuar fazendo esse pare e siga. Tem a panfletagem, que a gente precisa fazer a conscientização do pessoal, né? Passar a informação para eles, o porquê que a gente está ali, né? Porque com certeza não tem nenhum... Qual é o produtor que gostaria de estar na beira da pista, né? Numa época dessa? Ninguém queria estar ali. Se estamos ali, porque realmente tem um grande motivo, né? Que a gente busca aí. Então, a gente vai continuar e também ao meio-dia, para quem for ali, vai ter uma carne e pão ali para o pessoal que está dando apoio ali, né? Então, é só o produtor, os apoiadores que quiserem chegar ali serão bem-vindos, velho. Ok. Bem, com relação a Brasília, há uma expectativa de alguma votação ou alguma decisão administrativa do próprio governo nessa semana, nos próximos dias? Tem algum dia-chave essa semana aí para decidir? Tem, Miguel, tem. O pessoal está articulando ainda, né? Porque tu sabe que tudo isso é questão de decisão política, né? Então, o pessoal do SOS mesmo vai estar presente em Brasília essa semana aí e vão continuar articulando junto aos nossos representantes lá. O pessoal da bancada gaúcha tá bem determinado, tá nos apoiando e tá nos incentivando que a gente compareça lá novamente, né? Até dia 10 de junho agora, se não me engano, tem uma outra audiência pública lá, que vai tratar também sobre as questões do Proagro, né? Ampliar e melhorar o Proagro, né? Mas também, né, em cima das questões das prorrogações que saíram agora, que já estão em vigor, tentar melhorar alguma coisa ali, né? Que veio uma regulamentação, mas ela não
não tá assim muito muito boa ainda, sabe? Tentar melhorar ela para abranger mais produtores, né? Para que mais produtores consigam ter acesso. Não é garantido que isso vai ser, né, talvez melhorado, mas vamos insistir, né? O pessoal quer insistir para que faça algumas emendas ali. E a questão também do Proagro também, tem vários detalhes que a gente precisa melhorar ali. Tem outras questões também referente à melhoria do MCR também, que é o Manual do Crédito Rural, né? Então são várias pautas, né, Miguel? Questão de irrigação também, a gente está discutindo muito isso aí. O incentivo à irrigação é muito importante para o nosso estado, né, nesse momento, né? E vai surgindo outras também, né? A gente tem que bater muito também em relação a custos de produção, Miguel. A gente está num momento assim que a gente precisa debater isso aí e encontrar caminhos para diminuir as despesas vamos dizer assim, da atividade, né? O produtor ele tá trabalhando assim numa margem muito pequena, né? De lucro, vamos dizer assim. E quando acontecem esses eventos climáticos, né? Praticamente, né? Inviabiliza, vamos dizer assim, a atividade, né? Então são várias pautas e o momento é oportuno para isso. Então a gente vai entrar aí com várias frentes aí, em várias pautas e tentar melhorar o que pode daqui para frente. E é muito importante que o produtor rural esteja se informando disso aí e nos dê apoio, sabe? Toda a ideia agora, todas as opiniões são bem-vindas, desde que sejam para melhorar o nosso setor. Tá? Perfeito. Esse é Michel Rodrigues, que representa o SOS Agro, esse movimento que está fazendo essas mobilizações. Aqui, Michel, só para a gente concluir, na nossa região, o local indicado para os nossos produtores aqui, Tupã, Júlio de Castilhos, Quevedo, Joia, Jari, é Júlio de Castilhos ou tem algum outro ponto que também pode as pessoas participarem? Não, tem. Júlio porque é mais perto de Tupã, né? Seria o ponto mais próximo, assim. Uhum. Mas tem em Cruz Alta, tem também, né? Quem de repente está mais próximo a Cruz Alta ali, pode se deslocar para lá. Tem o pessoal do Jari, que foi dar apoio lá em São Pedro também, lá em São Pedro do Sul, tá grande a mobilização lá também, lá na BR lá. E seriam os pontos mais próximos. Santa Maria eu sei que tem também aqui, Uhum. mas Santiago, assim, já é mais longe, né? Santiago e Juí. Também, Santiago e Juí tem também, tem São Miguel, acho que também o pessoal tá fazendo ali em São Miguel das Missões. Uhum. Mas assim, para Tupã, o mais fácil seria Júlio mesmo. Na BR-158 ali em Júlio. E até porque ali a gente tá num ponto assim, vamos dizer assim, mais organizado, né? Uhum. Ali tem o posto de gasolina, tem restaurante ali, tem banheiro, né? Então, a questão também de quem levou os tratores, os caminhões e alguma máquina para lá, tem a questão da segurança dos implementos ali, né? Sem dúvida. Então ali a gente está mais organizado, vamos dizer assim. Michel, quero agradecer a sua gentileza de nos trazer mais essas informações. Ficamos à disposição quando formos úteis para levar essa informação à nossa comunidade, a quem está acompanhando a audiência da Tupã. E vamos ficar na expectativa de alguma informação de Brasília, especialmente do governo federal e das instituições financeiras, da possibilidade de atender as solicitações de vocês e poder, de acordo com o que vocês colocam, viabilizar a sequência das atividades junto ao setor do agro. Mas, Michel, o microfone fica à sua disposição, se algo mais você gostaria de colocar nesse momento, com a expectativa de que em outras oportunidades possamos lhe ouvir também aqui pela Tupã. Mais algum detalhe, por favor, fique à vontade. No mais, assim, agradecer, Miguel, pela abertura aí, pelo espaço aí para a gente divulgar um pouco do que está acontecendo, né? E o que eu peço, assim, é que os produtores continuem, né, mobilizados. Eu sei que é um momento difícil, né? Mas a gente precisa ser resiliente nesse momento, né? Ter persistência para a gente não perder o pouco que a gente conquistou até agora. E eu como produtor rural, né, e jovem produtor, eu me considero, assim, eu estou apenas 10, 11 anos, assim, na atividade agrícola, apesar de eu ter nascido e me criado no interior, né? Mas, assim, se isso está acontecendo agora, né, de todas essas secas que ocorreram, a enchente, tudo isso, eu acho que, de repente, é para haver alguma mudança no nosso setor. Isso veio para acontecer algo, né? Quando a gente sai da zona de conforto, a gente procura melhorar, né, e superar tudo o que é nos imposto, né? Então, nesse momento, a gente tem que nos manter unido, com certeza, né? E nos fazer presente, né? O produtor rural tem que estar atento nesse momento, né?
e nos ajudar a fazer pressão para a gente buscar aquilo que a gente quer de melhor para o setor. E a gente também precisa muito apoio da sociedade, né? Principalmente o pessoal que é ligado a nós, as cooperativas, as empresas de insumo, né? De máquinas, assim, os próprios bancos que nos financiam, vamos dizer assim, né? Precisam também entender isso aí e nos ajudar e nos apoiar, e a sociedade em geral, porque isso é uma corrente, né? Como esses dias eu vi até uma postagem do professor Madalosso, o produtor rural, a nossa atividade rural em si, né? Seja qual for a atividade que tu trabalha, se é com soja, se é com milho, se é com gado, se é com leite, né? O produtor rural, ele é a locomotiva, né? Ele que puxa o setor. E todos os que estão junto com nós ali, engatados nessa locomotiva, vão ir junto. Então a gente não pode deixar essa locomotiva parar, né? A gente tem que continuar. Eu sei que é um momento difícil, as fases que estamos vivendo, políticas até, e de clima são difíceis, mas a gente tem que se manter, a gente tem que persistir e ser forte nesse momento. Ok, Miguel? Então, e o meu agradecimento a ti e à rádio aí pelo espaço, e um abraço aí a todos os produtores da região. Nós que agradecemos a gentileza de podermos ouvir Michel Rodrigues, representando o movimento SOS Agro, e nos trazendo mais informações sobre a mobilização que está acontecendo a nível estadual, claro, focando mais na mobilização mais próxima de nós, aqui em Júlio de Castilhos, na BR-158, ali no trevo de Júlio de Castilhos. Obrigado, Michel, ficamos à disposição. Um forte abraço. Obrigado. 10h50, e com essa manifestação nós vamos concluindo a edição de hoje do seu programa Variedades, agradecendo a sua companhia, desejando a todos um bom dia, tendo a esperança de que, se você e se Deus quiser, possamos estar juntos amanhã, a partir das 8h30, em mais uma edição do seu